Olá, meus amigos. Vamos então para a aula 4 do nosso curso referente à globalização da educação. Nós vimos então na aula 1 que a partir da Revolução Industrial, a sociedade deixa de estruturar-se em estruturas primárias para estruturar-se em estruturas secundárias. Isso começa a ter implicações educacionais, onde, com a iminência de uma tomada global do socialismo, que forçou uma atitude por parte do sistema capitalista, forjar um novo sistema econômico que é o neoliberal, você começa a ter então uma educação que tenha que adequar-se a esse sistema econômico global, que é o que alguns economistas da Universidade de Chicago denominaram de capital humano. Além do capital humano, um outro conceito que contribuiu para que você comece a colocar a educação nas mãos de entidades financeiras foi o conceito de capital social, desenvolvido por James Coleman na década de 90, onde, ao desenvolver este conceito, ele mostra a importância do capital social dentro do sistema educacional, e que é o capital social que ativa o capital humano. Portanto, sem capital social, você não tem capital humano. E aí então, ele vai demonstrando que o principal ente responsável pelo capital social é o que James Coleman identificou como a família. Porém, devido aos dias atuais, a família não exerce mais o seu trabalho. E como a família não exerce mais o seu trabalho, James Coleman pontua: os professores tentaram substituí-la. Mas ao tentar fazer isso, a única coisa que os professores conseguiram fazer foi abaixar ainda mais o sistema educacional, a qualidade de ensino, porque a única coisa que os professores conseguem fazer dentro de sala de aula são acordos com os alunos. E onde, através de concessões, dentro da própria matéria a ser ensinada, não é? Os alunos, então, permitem um melhor relacionamento para com o próprio professor. E com isso o sistema educacional vai piorando. Então, Coleman propõe que quem assuma o papel das famílias nos dias de hoje precisa ser o mercado de trabalho. Porque é o mercado de trabalho que irá impor a sua autoridade sobre os alunos, fazendo com que os mesmos se formem com boas notas e possam assim ter um desempenho melhor, uma ocupação melhor dentro do próprio mercado de trabalho. E com isso, o Coleman então entrega aquilo que é responsabilidade primordial das famílias para o sistema financeiro. E vejam, o que eu queria mostrar para vocês no dia de hoje é tratar um pouco com vocês de como a educação norte-americana ela foi sofrendo todas essas transformações até chegar na iminência de se tornar uma educação globalizada. E eu queria pontuar aqui, primeiramente, o seguinte fato. Na década de 60, o governo norte-americano, vendo que havia divisões em termos de desempenho dos alunos ricos e dos alunos pobres nos Estados Unidos, o governo então resolve ajudar a melhorar o rendimento dos alunos pobres nos Estados Unidos. Como? Dando dinheiro, não é? Então o presidente Lyndon Johnson, que foi professor primário,
ele vai então na cidade do Texas, na escola primária onde ele deu aula, ele assina um documento e cria uma lei chamada Lei para a Educação Elementar, para a Educação Primária e Secundária, onde esta lei ela dava subsídios financeiros para aqueles alunos que tivessem baixo rendimento escolar. E isso resolveu o problema? Obviamente que não. Porque o que nós começamos a ver é que ao longo dos anos, não só os alunos não têm um rendimento melhor, mas que começa-se dentro do próprio governo norte-americano iniciativas de expandir, vejam, expandir as categorias que poderiam receber esses mesmos recursos financeiros do governo, não é? E o que você tem então é uma educação que continua na mesma, os alunos mais pobres continuam tendo rendimento mais baixo, e você tem categorias que são aumentadas para que outros tipos de famílias pudessem também receber auxílio do governo, mas que mesmo assim a educação continua ruim para aqueles que compõem estas famílias. Vejam, isso foi o que aconteceu na década de 60. Na década de 70, então, ao entrar em seu governo, Jimmy Carter resolve criar uma Secretaria de Educação, não é? E ao criar essa Secretaria de Educação, você começa a ver, então, iniciativas fortíssimas da parte do governo norte-americano em iniciar um controle do sistema educacional, não é? E então, na década de 80, você tem a eleição de Ronald Reagan. Ronald Reagan, ao assumir a presidência dos Estados Unidos, resolve então acabar com a Secretaria da Educação. Fazer com que a educação seja tratada a nível local e não a nível estatal e muito menos a nível nacional. E Ronald Reagan consegue fazer isso? Não. E por que ele não consegue? Porque seu secretário de Educação, Terence Bell, tinha exatamente uma ideia oposta. A educação tinha que sim estar centralizada nas mãos do governo. A pedido do Ronald Reagan, em uma tentativa frustrada, diga-se de passagem, de fazer com que a Secretaria de Educação norte-americana fosse desfeita, Terence Bell faz um relatório chamado Uma Nação em Risco. Neste relatório, que depois de algumas décadas, os mesmos indivíduos que fizeram este relatório, a pedido de Terence Bell, eles declaram que eles exageraram nos resultados expostos no relatório. E esse relatório, ele dizia o quê? Ele dizia que o sistema educacional norte-americano estava indo tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que se identificasse que aquelas coisas que estavam fazendo com que o sistema educacional norte-americano estivesse indo de mal a pior, fossem identificadas como ações de países externos, seria uma questão de guerra. Mas o próprio Terence Bell diz, não. Quem fez isso fomos nós mesmos, norte-americanos. Nós estamos destruindo o nosso sistema educacional.
Ao divulgar este resultado, a opinião pública norte-americana, influenciada por este relatório sem fundamentos, começa a exigir que o governo tome decisões relacionadas ao sistema educacional. E com isso, a tentativa do Ronald Reagan de acabar com a Secretaria da Educação não foi possível de ser realizada. Na mesma década de 80, uma fundação pertencente a um magnata do aço chamado Andrew Carnegie, o nome da fundação, Fundação Carnegie, cria uma ONG para tratar e desenvolver a educação norte-americana, vejam, que pudesse estar atenta e pudesse adequar-se às demandas de um mercado globalizado. E você começa então, ao mesmo tempo em que um presidente é impossibilitado de acabar com a Secretaria da Educação, você tem na mesma década de 80 uma ONG que recebe dinheiro de várias instituições financeiras que busca fazer com que a educação norte-americana possa corresponder às exigências de uma economia globalizada. E nessa mesma década, dois senadores democratas, Bill Clinton e Al Gore, eles começam a questionar a atitude do Partido Republicano norte-americano em querer acabar com a Secretaria de Educação, alegando isso um crime de omissão, o que faz com que a tentativa dos republicanos de tratarem a educação a nível municipal fosse frustrada. E com isso, com a entrada de George W. Bush, ou George W. Bush pai, você começa a ter, dentro do próprio movimento republicano, um interesse nas questões educacionais, não é? E aí então, na década de 90, Bill Clinton ganha as eleições norte-americanas. Ao receber os parabéns por ter ganho as eleições, um fato curioso acontece durante este evento. Aquela fundação que eu acabei de citar, que na década de 80 foi criada pela Fundação Carnegie, teve como diretor um indivíduo chamado Mark Tucker. Mark Tucker escreve então uma carta para o Bill Clinton, dizendo que ele e David Rockefeller, um outro capitalista norte-americano interessadíssimo nas questões educacionais, e que, diga-se de passagem, a Universidade de Chicago foi totalmente financiada pelos Rockefeller, Universidade de Chicago, de onde saiu o capital humano e o neoliberalismo. Ele escreve uma carta, então, Mark Tucker, para o presidente Clinton, dizendo o seguinte, que ele e o David Rockefeller estavam celebrando, e muito, porque agora, com a entrada de Bill Clinton, você pode, então, fazer aquelas reformas educacionais tão essenciais que eles queriam fazer, mas que não estavam conseguindo. E isso não é o pior, porque em 1995, quem na época era o CEO da IBM, Louis Gerstner, ele pede para palestrar em um encontro de todos os governadores norte-americanos, e ele diz que, assim como ele foi capaz de tirar a IBM da beira da falência para que ela voltasse, não é, a ser uma empresa lucrativa, rentável,
da mesma forma ele queria fazer isso com a educação norte-americana. E então, em 1996, o mesmo Louis Gerstner convida os mesmos governadores norte-americanos para uma palestra na IBM. Nessa palestra, ele inicia lendo para eles o relatório exagerado, Uma Nação em Risco, feita por Terence Bell. E ao ler esse relatório, ele diz: desde a década de 80 até então, muito tem se falado a respeito das reformas educacionais, mas nada tem feito. Eu estou aqui para fazer as reformas que são necessárias para o sistema educacional. E então, a educação norte-americana, que era dividida em 3 pilares, os famosos 3 R's, Reading, Writing and Arithmetic, a isso, Louis Gerstner acrescenta um 4º R, Revolution. E neste mesmo evento, cria-se mais uma ONG vinda de entidades financeiras, de empresas privadas, chamada ATIF. É esta organização que posteriormente depois, durante o governo de Barack Obama, ela vai fazer o papel fundamental para que você crie nos Estados Unidos o chamado Common Core. Mas vejam, o problema não para por aí. Em 2001, com a entrada de George W. Bush Filho, você tem então a criação de uma lei chamada No Child Left Behind, nenhuma criança voltada para trás, onde você estabelece padrões nacionais. Desculpe-me, padrões estaduais. Esses padrões são avaliados através de testes. As escolas que obtiverem testes ruins sofrerão sanções. E esses 3 pontos, pattern, padrão, testes, accountability, responsabilização, começam a ser os 3 pilares fundamentais desta grande reforma educacional. E esta lei causa um extremo mal-estar, ou melhor, causa um estrago na educação norte-americana, porque agora os professores não passam mais a ensinar os seus alunos aquilo que eles, professores, detêm como conhecimento, mas os professores começam a ensinar para os alunos aquilo que irá cair nos testes. E com isso, você começa a ter N escolas norte-americanas que começam a ter um baixo desempenho nos testes. E com isso, você começa a ter várias sanções da parte do governo tentando punir estas escolas. Diante disso, algumas escolas começam a forjar os testes e vejam que tragédia. Algumas escolas, ao identificarem alunos com baixo aprendizado, começam-se a livrar-se deles. E estes alunos, que já tinham um baixo desempenho escolar e que isso estava muito ligado a complicadíssimas situações sociais das quais eles vinham, eles saem então da escola e vão direto para o mundo do crime. Vejam, este é o efeito de uma lei norte-americana voltada para a centralização da educação em nível nacional, em nível estadual. Quando a lei completa seus 5 anos, mais da metade das escolas norte-americanas, pelas definições da lei, deveriam ser fechadas. Mas não foram fechadas. Mas o pior disso é que, ao verem que a lei No Child Left Behind não surtia efeitos educacionais positivos, mas só efeitos catastróficos,
como este dos alunos que iam direto para o mundo do crime, ou de professores que forjavam os testes, você tem então, anos depois, uma nova lei, ainda pior que a lei No Child Left Behind, que é o Common Core. E o Common Core, então, começa a estabelecer padrões, não mais a nível estadual, mas sim a nível nacional. Vejam, meus amigos, você começa a ter uma lei que, ao ser aplicada, ela tem consequências catastróficas na educação. Ao invés de você acabar com essa lei e criar o extremo oposto, ou algo semelhante, não. Você cria uma lei que tem um agravante ainda maior. E por quê? Porque não está se interessado em melhorar a educação. O que se quer é a hegemonia da educação. O que se quer é o desenvolvimento do capital humano. O que se quer é ter um sistema escolar que atenda às demandas de um mercado global.